Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Hoje, quinta-feira, vamos trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá rolando no Vasco. Vasco que joga no domingo contra o Palmeiras, lá em São Paulo. O Palmeiras venceu ontem na Libertadores 4-0 o Desportivo Pereira, o desconhecido Desportivo Pereira, um time que disputou a primeira vez um campeonato sul-americano, mas o Palmeiras fez o papel, foi lá e venceu bem o time. Agora vem com... Por que eu estou falando dessa vitória do Palmeiras? Porque o Vasco encara o Palmeiras e havia uma ideia de que o Palmeiras ia poupar jogadores por causa da Libertadores. Já como ele praticamente carimbou sua passagem, ele deve vir de time titular contra o Vasco no domingo às 18h30. Muita coisa ainda para ser definida, principalmente amanhã com relação ao Payet. Amanhã a gente vai saber se o Payet vai estar com o nome no bid, se vai estar tudo liberado para ele ir para São Paulo encarar o Palmeiras, ou se ele vai jogar só contra o Bahia. Enfim, eu vou trazer algumas informações com relação ao Vasco. Antes eu vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube. Quase que eu falei logo o vídeo todo e não falei aqui, para você se inscrever e curtir o vídeo, beleza? Bom, com relação ao Maracanã, a gente viu ali, ontem teve o julgamento lá no Tribunal de Contas, no TCU, e a ordem é para dar andamento no processo licitatório do Maracanã. O Vasco tinha preparado uma proposta para ser um dos clubes, ou do time, que é uma SAF agora, a cuidar, tomar conta do Maracanã. E aí um dos caras que é membro do TCU lá, que é flamenguista, que a gente tem fotos dele, flamenguista declarado, ele conseguiu um jeito de adiar esse processo, e aí foram rolando as TPUs, que é aquela permissão provisória para o Flamengo e o Fluminense, o velho jeitinho brasileiro, que eu falo aqui, que o país para ter gente safada é o tal do Brasil. E aí foi caminhando com essas renovações automáticas, e agora, com esse julgamento, parece que vão dar andamento ao processo de licitação. Seja lá para o Flamengo e o Fluminense continuarem como os permissionários, ou que o Vasco entrar também nessa jogada como permissionário, e aí o Vasco tem um processo, um projeto para que todos tomem conta do Maracanã. Enfim, vamos ver como é que vai ficar a situação. Aí, quem é que trouxe uma informação lá no SBT foi o jornalista Vene Casagrande, que, dica de passagem, é flamenguista, e olha, ele fala que esse processo de fechamento do Maracanã para revitalização do gramado é uma manobra que eles estão usando. Por isso que eu falei, que eu deixei claro que é um flamenguista que está falando. É uma manobra que eles estão usando para que o Vasco não entre na justiça para jogar contra o Fluminense no Maracanã. Eu vou deixar aí o Vene Casagrande falando lá no SBT Esportes. Bom, vamos lá. Me fale até quando o Maracanã vai ficar fechado. Vou te falar, prazo indeterminado segundo a nota oficial do Maracanã. Mas, pelo que eu apurei nos bastidores, isso tem motivo. Isso faz com que o Vasco não entre na justiça. Eles querem fazer que o Vasco não entre na justiça para tentar jogar contra o Fluminense. Essa partida, se eu não me engano, é no dia 16, num sábado, véspera da final da Copa do Brasil. Então eles vão dizer que o prazo é indeterminado, por quê? Se o sorteio da final da Copa do Brasil na próxima segunda-feira definir que o jogo de ida será no Maracanã no dia 17, eles vão reabrir o Maracanã apenas no dia 17. Então a ideia deles nos bastidores é fazer com que o Vasco não tenha a possibilidade de entrar na justiça para tentar mandar o jogo contra o Fluminense no Maracanã. Lembrando que ainda teria uma outra polêmica, que seria o lado do Maracanã, porque o Vasco gosta de ficar, a torcida do Vasco gosta de ficar num determinado lado, sendo que é o mesmo lado que a torcida do Fluminense gosta de ficar. Ou seja, seria várias polêmicas, a gente teria muita polêmica em relação a esse jogo. Então, a ideia nos bastidores é dizer que é prazo indeterminado a paralisação, justamente para fazer com que o Vasco não entre na justiça e tente mandar essa partida contra o Fluminense no dia 16 pelo Campeonato Brasileiro lá no estádio. Então, se o jogo de ida da final da Copa do Brasil for no dia 17, o Maracanã voltará a ficar aberto, a ter uma partida apenas no dia 17. Essa é a ideia nos bastidores entre Flamengo, Fluminense e a administração ali do Maracanã.
Não dei o recado, mas vou dar agora. Hoje tem uma live muito importante aqui no canal, às 21 horas, né? Conto com a presença de vocês. Ontem tive uma live maravilhosa aqui, uma live bem dinâmica de 1h30. Quem perdeu uma super live ontem às 8 horas. Hoje tem uma às 21 horas com os 5 candidatos que são oposição à gestão Jorge Salgado. 21 horas a gente vai bater um papo com os 5 candidatos à presidência do Vasco da Gama, né? O Pedro Strozenberg, o Leonardo Rodrigues, o Euriquinho, o Eduardo Cassiano e o Marcelo Borges. 5 vão estar aqui para a gente trocar uma ideia hoje, uma live imperdível, tá? Bom, continuando, hoje tem também um julgamento lá no STJD, né, que é o Tribunal de Justiça Desportivo, que foi aquele pedido da Procuradoria do STJD para aumentar a punição ao Vasco da Gama. É isso. Vão julgar hoje se o Vasco vai ter mais 2 jogos de punição. O Vasco cumpriu 4 e estão querendo dar mais 2 jogos de gancho para o Vasco. Enquanto isso, no Santos, teve uma redução da punição. Olha só que país de gente pilantra, de gente safada, né? E olha que o que rolou lá no Santos colocou em perigo a integridade de jogadores, de profissionais que estavam em campo, e no Vasco não foi dessa forma. Foi muito mais brando, né? Mas estão querendo aumentar a punição do Vasco, enquanto que reduziram a punição do Santos. Vamos falar um pouco sobre futebol? A Rádio Itatiaia publicou uma matéria afirmando que o Alex Teixeira foi avisado que não vai ficar no Vasco, independente se o Vasco ficar na primeira divisão ou não. Ele tem contrato até dezembro, né? E os motivos seriam, primeiro, o baixo rendimento do jogador, que nem está sendo utilizado pelo técnico Ramon Dias, e os altos vencimentos, que é o salário alto. Então, o Alex Teixeira já está informado de que não vai ficar no Vasco e já deve sim estar procurando um caminho ou procurando um clube para trabalhar a partir do ano que vem. De repente, fazendo um acordo, sai até antes. Então tá aí a situação com relação ao Alex Teixeira. Você concorda? O Alex Teixeira é ali... A gente falando em relação custo-benefício, é um problema para o Vasco? Deixe seu comentário, deixe a sua mensagem aí, que ela é importante, tá? Bom, a CBF divulgou áudios daquele lance do pênalti contra o Gabriel Peck, e ali você vê que é difícil, né? É difícil se acreditar. As interpretações, elas são muito tendenciosas. É por isso que eu falo, quando eles escolhem um time ou outro, as interpretações, elas sempre beneficiam esses times. Agora, de um modo geral, é uma bagunça do caramba. E aí eles deixam claro lá, o que é o presidente da comissão de arbitragem, o Wilson Seneme, né? Ele fala que o Peck é sim puxado dentro da área. Para mim aí é pênalti. Não me importa o que ele vai falar depois, o Peck é puxado dentro da área, mas isso não atrapalha ele a estar no gol. Filhote, quer dizer, então eu dou uma voadora, mas o cara chutou no gol, não é pênalti, porque ele chutou no gol. Ele se desequilibra assim, né? Atrapalha ele a se colocar, a ajeitar o corpo para bater, e puxou a camisa dentro da área, é pênalti, cara. Se puxar fora da área é falta, puxou dentro da área é pênalti. Só que, é como eu falei, né? É muita pilantragem, é muita cachorrada, e aí acaba que a gente tem que ver esse tipo de vídeo aí que eu vou colocar para você, a análise da CBF sobre o pênalti não dado para o Vasco da Gama. E olha, cadê aquele jornalista lá do Atlético Mineiro que diz que o Vasco é ajudado pela CBF? Uma piada, né? Então vou deixar o vídeo para finalizar. Curte o vídeo, se inscreve no canal, deixa os comentários que é importante, e te espero às 21 horas com uma live imperdível aqui no canal, tá? Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas. E mais uma vez a gente tem que avaliar se esse jogador conseguiu chutar a bola ou não conseguiu chutar a bola. Da maneira que ele queria ou não. Se o goleiro defendeu, se a bola foi para fora, se ele fez o gol, é outra coisa. A gente tem que analisar se esse ato de segurar a camisa brevemente do jogador fez com que ele, né, impedisse seu movimento de jogar a bola. Perfeito. Isso é muito importante aqui novamente, tá? Vamos lá? Segurar o equipamento, né? A camisa e o equipamento. Ok? E na nossa visão, mais uma vez, nós vemos que apesar, sim, o jogador segura a camisa, é verdade, mas o jogador atacante consegue bater na bola e não estava desequilibrado para bater na bola.